Bom, boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso evento de Tecnologias na Gestão Pública. E antes de começar, recomeçar o evento, eu gostaria de dar algumas informações ao público, com relação ao certificado. A entrega dos certificados ocorrerá dentro de 15 dias úteis, junto com o material do evento. Então, é o tempo que a gente tem necessário para compilar todo o material, editar os vídeos e disponibilizar para o público. Tudo bem? Ao final, nós vamos realizar os sorteios, tá? Então, todas aquelas pessoas que ainda não preencheram aquela ficha, aquela cédula que nós disponibilizamos no credenciamento, por favor, façam e depositem na urna, tudo bem? Não esqueçam também de preencher a lista de presença, que também está lá na recepção, tá? Gostaríamos aqui de agradecer ao IPP e ao Ministério Público pela parceria que a gente tem estabelecido já de tempos. Agradecer a equipe do LabGIS por tornar esse evento. Tá? E só continuando, para aquelas pessoas que forem fazer perguntas, só indicar o nome, de onde é, tá bom? Situar um pouco, ok? Bom, vamos dar continuidade ao nosso evento. Para a mesa, chamo, por gentileza, a senhora Carmen Lúcia Petraglia e a senhora Juliana Vasconcelos. Carmen Lúcia, coordenadora de cartografia e sistemas de informação. Ela é engenheira civil, sanitária e ambiental, com pós-graduação em planejamento urbano e regional. Juliana, geógrafa, especialista em geotecnologias aplicadas a análises ambientais e em planejamento e uso do solo urbano. Então, uma salva de palmas para as apresentadoras. O Ponte está à mesa, por gentileza, fiquem à vontade na apresentação. Vocês têm 40 minutos, ok? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na universidade, minha casa de origem. Fiz colégio de aplicação, fiz faculdade de engenharia no UERJ, fiz pós-graduação no UERJ. Então, essa aqui é a minha casa, eu estou sempre feliz quando eu estou aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós hoje vamos falar da experiência da Câmara Metropolitana com algumas técnicas e alguns serviços que a gente está prestando de forma georreferenciada, né? Então, nós vamos falar de infraestrutura metropolitana, aplicação do georreferenciamento. Primeiro, eu gostaria de dizer o que é a Câmara Metropolitana, né? Porque muitas pessoas não sabem. A Câmara Metropolitana, ela foi criada, desde que a Fundrem foi extinta, não se fez mais gestão metropolitana no estado do Rio de Janeiro, né? Então, agora, quando o governador Pezão assumiu, ele já vinha com esse compromisso lá com a nossa equipe, que já vinha trabalhando desde 2008 nessa questão metropolitana, mas então na Secretaria de Obras, e ele então, quando ele assumiu, em substituição ao Sérgio Cabral, imediatamente ele criou a Câmara Metropolitana, que é composta pelo governador e pelos 21 prefeitos. E criou o grupo executivo da Câmara, que somos nós. Sem aumento de recursos, pegou uma subsecretaria da Secretaria de Obras e levou para a Secretaria de Governo, que passou a ser o Grupo Executivo de Gestão Metropolitana, que é apoio à Câmara Metropolitana. Então, a Câmara Metropolitana, ela engloba 21 municípios e mais o governador do Estado, para tomar as decisões que agora, daqui para diante, serão compartilhadas. Na região metropolitana, tem um acórdão que diz que a gestão não é nem do Estado, nem do município, é uma gestão compartilhada, né? Então, a Câmara veio para isso. Por favor. A região metropolitana, para ter uma ideia, né, nós estamos aqui numa área de geografia, de geotecnia, e de geologia, geoprocessamento, nós temos 6.744.674 quilômetros quadrados. 12.280 habitantes, 21 municípios, IDH
alto, 0,77%, e 71% do PIB estadual. Então, isso é a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? É isso que representa dentro do Estado. As nossas demandas, né? As demandas que a Câmara Metropolitana tem... Conseguiu? As demandas da Câmara, né? Quer dizer, o que a Câmara envolve, né? Quais as suas ações envolvem demandas de município, de Estado, da sociedade em geral, das concessionárias, da academia e dos órgãos de controle. Quer dizer, nós temos que atender a todas essas demandas com, basicamente, informação, porque a gestão metropolitana não é uma gestão direta no território. A gestão direta no território é feita pelos municípios. A gestão macro é que é feita pela Câmara Metropolitana ou pelo órgão que virá em seguida, que espera-se que venha uma agência metropolitana para substituir a Câmara proximamente, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi uma atualização cartográfica, né? A região metropolitana do Rio, há mais de 30 anos, há quase 40 anos, não tinha uma atualização cartográfica, a não ser o município do Rio de Janeiro e o município de Niterói, né? Que vinham fazendo as suas atualizações. Então, nós chegamos à conclusão que, para a gente gerir o território, tinha que ter uma atualização cartográfica. E aí, fizemos o levantamento aerofotogramétrico da área urbana, dos municípios, né, da região. Então, delimitamos a área urbana dos municípios e fizemos o aerolevantamento e fizemos a restituição o aerolevantamento e a restituição numa escala igual, e não só na escala, mas também em todos os parâmetros, igual ao município do Rio de Janeiro e ao município de Niterói, de tal forma que nós temos hoje toda a área urbana da região metropolitana mapeada no mesmo sistema, na mesma escala, na mesma qualidade, que era uma coisa de muito interesse. E, ainda mais, do mesmo período, porque o Rio de Janeiro acho que fez 2015, Niterói também, nós fizemos final de 2015 e início de 2016. Então, para efeito de planejamento urbano, de ordenamento territorial, é bem razoável. Então, nós estamos hoje com uma carta de área urbana. Nós queríamos fazer a área rural, fizemos a área urbana numa escala para 2000, porque era de interesse para os municípios, né, para que eles possam atuar na gestão física, né, e territorial, e queríamos fazer na escala para 10 mil para a área rural, mas não tínhamos recursos, então fizemos pelo menos na área urbana para controlar esses nossos problemas. O total da área coberta foi 2.651 quilômetros quadrados. Aqui vocês veem o modelo, a paginação é a mesma do município do Rio, a mesma numeração sequencial de folhas, né? E foram, ao todo, 2.700 e poucas pranchas desse estado. Aqui tem o nosso índice, né? Mapa índice. E agora, depois disso, eu vou passar para a Juliana para a gente ver como que foi o uso dessa cartografia, porque, na realidade, essa cartografia nós fizemos entregando aos municípios, né? Ela é muito menos para nós, que a escala de planejamento nível metropolitano não é 1 para 2000, né? Mas nós temos utilizado ela, mas não é muito pesada para nós, mas nós entregamos aos municípios, então eu queria que a Jo... Bom, como a Carmen falou, a gente disponibilizou essa cartografia para os 19 municípios, né, tirando o Rio de Janeiro e Niterói, e o tempo todo a gente tem uma rede de trabalho, né, de geotecnologia, onde a gente tenta o que nós chamamos de boas práticas. O que é que os municípios estão fazendo
do uso dessa cartografia na sua própria planejamento e no seu próprio uso. Né? Aqui a gente traz só alguns exemplos do que pode ser utilizado essa cartografia, né? Principalmente na atualização do cadastro multifinalitário. Embora a cartografia ela seja na escala 1/2000, ela chegou só no nível de quadra, a gente não fez a restituição de lote e de edificação, porque faltou recurso também para restituição, mas as ortofotos, elas são na escala aproximada ela tem uma resolução de 15 centímetros, então as prefeituras elas podem fazer a sua atualização a partir das ortofotos. Então, a questão do cadastro multifinalitário tem sido já bastante utilizada. Depois a Carmen vai até falar de um exemplo de Nova Iguaçu, de como aumentou a sua arrecadação utilizando uma cartografia um pouco mais atualizada e mais precisa. Né? Isso tem impacto diretamente na cobrança de IPTU, na identificação das áreas públicas, na questão dos mapas de uso e ocupação para zoneamento, para plano diretor. Então, a gente acredita que é um material que vai ser, assim, pelo menos para os próximos anos, de boa utilização. Uma outra coisa que os municípios também já têm feito, e inclusive é uma mão e contramão, né? Eles têm passado isso para a gente, é a atualização dos seus endereços e das vias, né? Dos nomes das vias. Então, teve, a partir do processo de restituição, a empresa fez uma reambulação, atualizou as vias, mas a gente sabe que os municípios passa 1, 2 meses, ela muda, troca nome de rua, faz uma atualização individual, então eles têm passado isso para a gente manter constantemente uma atualização da base cartográfica. A questão de mapeamento dos equipamentos públicos também tem sido feito pelos municípios, né, os hospitais, escolas, nome de escola, nome de posto de saúde, unidade de saúde. E dos equipamentos sociais também, principalmente dos CRAs, eles têm também mandado uma atualização para a gente. A questão da elaboração dos mapas de terreno para identificação de áreas de risco, as curvas de nível dessa base cartográfica elas estão de 1 em 1 metro, tem uma série de pontos cotados, então ela permite que a gente gere aí umas cartas de declividade, de direcionamento de drenagem, o próprio modelo digital, né, de terreno já veio com a base cartográfica, a gente gera a hipissometria a partir dele, então também tem sido aí uma ferramenta de utilização. E a questão das demarcações das APPs, principalmente faixa marginal de proteção de rio em área urbana, que sempre foi, né, uma coisa, eu trabalhei um tempinho na INEA, na parte de demarcação de faixa marginal, e a gente sempre teve um problema de não ter base cartográfica atualizada nessa escala, né, de 1/2000, que é a atual. Então, isso também tem apoiado muitos municípios para a demarcação, não só das APPs de rio, como de topo de morro e tal. Então, esses são alguns exemplos de aplicação que os municípios já têm feito e já têm dado um feedback para a gente do uso que essa cartografia tem proporcionado. Com relação à utilização tributária, por favor, nós conseguimos fazer um levantamento, né, dos IPTUs dos diversos municípios, né, por domicílio per capita, e chegamos a uma avaliação de que as perdas por não estar o cadastro atualizado, né, todas as perdas que vocês conhecem, né, por aumento de área, novas construções, né, tipo de uso, enfim, todas essas que impactam no valor do IPTU, sem aumentar a alíquota do IPTU, né, o valor unitário do IPTU, sem esse aumento, né, mas só no aumento das áreas, né, e dos usos, a estimativa é que na região metropolitana a perda era de 500 milhões, hoje talvez seja menos porque eles já estão utilizando a cartografia, mas de pelo menos 500 milhões de reais, né? E isso é uma perda muito grande para os municípios que naquela época, 2016, a gente estava no auge da crise, né? 2016, 2017, então
um fator muito importante de arrecadação de recursos. E um exemplo, esses exemplos, porque nós não simplesmente entregamos a cartografia, nós entregamos a cartografia, mas exigimos que eles nos dessem o retorno. Né? Não foi dado. Né? Nós entregamos a cartografia, mas nós queremos o retorno das atualizações e fazíamos diversos eventos de boas práticas, né? Em que cada prefeitura vinha e dizia o que estava fazendo com aquela cartografia. E fazíamos também, temos feito também, treinamentos, né? Tirávamos dúvidas, quando a gente percebia que tinha algum uso que não estava sendo bem estruturado pelas reuniões, a gente fazia um treinamento específico. Então, ficamos em contato direto com os 21 municípios. É claro que tem uns que respondem mais, outros menos, mas, enfim, o contato ainda é permanente. Né? E aí, o município de Nova Iguaçu, ele tinha uma revisão cadastral de 2010, que eles tinham lá de um levantamento que foi feito na época do Reconstrução Rio, enfim. E eles tinham quer dizer, nós não estávamos tão atualizados, coisa de 30 anos atrás, já tinham uma certa atualização que eles já tinham feito. E aí eles estavam fazendo com o Google, né? Eles estavam fazendo com o Google, eles estavam fazendo a atualização. E aí, quando veio a cartografia, eles resolveram passar do Google para a cartografia, né? E aí a diferença foi fundamental, porque você tem uma precisão muito maior, né? E deu diferenças grandes, né? Mas o mais importante não foi isso. Eles pegaram um bairro médio, de classe média, o bairro Santa Eugênia, que tinha 108 unidades, 4.267 quilômetros quadrados, né? 4.000 metros quadrados, quilômetros quadrados, né? E o resultado do incremento de área de 2010 para a cartografia, que era 16, deu de 18 mil metros quadrados, ou seja, aumentou 324% a área construída. Isso na arrecadação deu 257% a mais, né? Ou seja, uma arrecadação anual de 113 mil. Né? Em 5 anos, 446. Isso num bairro com 108 unidades. Né? Vocês imaginam isso expandido. E eles fizeram, está aqui o fluxograma, que eles mesmos fizeram com o pessoal próprio. Não contrataram ninguém. Eles pegaram a equipe deles mesmo, entendeu? Fizeram um fluxograma de ação e fizeram com os próprios recursos, quer dizer, e fizeram em pouco tempo. Né? Esse foi um uso muito importante que a gente expandiu para os demais, e os demais agora também estão fazendo. Né? A outra utilização que nós tivemos, não só da cartografia, mas também do sistema de geoprocessamento, foi utilizando essa cartografia, que a base toda foi a cartografia, né? Uma cartografia bem feita. Nós sabíamos que as concessionárias tinham muito interesse nessa cartografia. Logradouros novos, que ninguém tem, né? As quadras definidas, né? Embora não tenha a restituição dos lotes, mas tem as quadras definidas, nome de rua atualizado, e então nós fizemos acordos de cooperação, chamamos as concessionárias e fizemos acordo de cooperação. Da seguinte forma, nós cedemos a cartografia para vocês e vocês nos cedem a cada 90 dias o cadastro atualizado. Né? Esse processo que a gente pensou, a gente, ao mesmo tempo, verificou que o município do Rio já tinha também iniciado um processo do Geovias do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, mas era só com infraestrutura subterrânea. Né? E nós, na Baixada, a gente sabe que grande parte é aérea, né? Nós temos pouca
infraestrutura subterrânea, grande parte dela é aérea. Então, nós fomos lá, adotamos e vimos aquilo que não tinha dado certo, evidentemente, né? Não fomos lá para ver o que tinha dado certo, fomos lá para ver o que estava funcionando bem, mas verificamos o que não tinha dado certo e partimos para fazer uma coisa, partindo dos erros deles, alguma coisa que a gente pudesse incrementar e dar certo. E aí, nós ontem entregamos o terceiro carregamento do Geodias, né? E voltamos novamente ao município, né? Nós fizemos os 2 primeiros carregamentos com a empresa que fez a cartografia, porque ela tinha uma obrigação, até agosto desse ano, de nos atender, e acabou e nós passamos agora novamente para o município do Rio de Janeiro, né? Esse é um sistema fechado, não é um sistema aberto ao público, é um sistema para o uso das concessionárias, dos órgãos de Estado, né? E agora também dos municípios. Quer dizer, não é um sistema aberto para o público. É para quem assina o acordo de cooperação, né? E aí os usos são muito, coordenação de obras, né? Isso tudo começou quando começou a explodir aqueles tampões aí no Rio de Janeiro, que a SEG começou a ficar louca, e aí eles começaram a ver isso. E para nós foi um prazer eles já terem iniciado isso, porque a gente conseguiu expandir isso para a região metropolitana. Então, hoje, nós temos o cadastro de informações da região metropolitana, né? E, por favor, das seguintes concessionárias, é claro que cadastro a gente tem que estar sempre ampliando, né? Nós estamos procurando outras concessionárias também, a gente não para, né? Mas já temos as grandes, as mais importantes, né? E, por favor, esse aí é mais ou menos o aspecto das informações, não dá para ter todas elas ao mesmo tempo, né? E ontem também, aí nós conseguimos inserir os municípios, né? Por favor. Depois a Ju vai detalhar um pouquinho mais, mas só para ver a política do sistema. Então, dos municípios, por que os municípios? Primeiro que os municípios, eles que autorizam obras, né, dentro das suas vias, né? Isso é importante. Então, abastecimento de água, tem muito município que faz abastecimento, esgotamento sanitário, drenagem, logradouros, abarramento, arborização e equipamentos públicos. Nós conseguimos, já ontem nós assinamos com esses 5 municípios e, claro, tem o do Rio de Janeiro que já está assinado, o acordo de cooperação. E agora nós vamos buscar os demais municípios, porque esse acordo de cooperação é um ato vamos dizer assim, oficial, né? Então tem que passar pelo jurídico, mas nós queríamos, antes de terminar o governo, deixar pelo menos os exemplos já equacionados para depois, então, se procurar os demais municípios. A Ju pode falar um pouquinho de como foi feito esse convênio, porque não houve um tostão envolvido, nem nosso, nem das concessionárias. Foi apenas uma troca. Vocês veem como os recursos existentes, o pessoal diz, porque custa caro. Toda reunião que eu vou é porque custa caro. Porque não tem dinheiro, porque custa caro. Mas se a gente for buscar os recursos que já existem e que estão subutilizados dentro do governo, ou dos governos, não estou falando do governo do Rio de Janeiro, estou falando federal, todo mundo, você vai ver que você consegue fazer muita coisa. Não é que não custa nada, custa alguma coisa, mas custa o quê? Custa aquele investimento que já está lá e que está sendo subutilizado, né? Então, com as parcerias, a gente está conseguindo fazer coisas importantíssimas, evidentemente que não é obra, né? Mas é o fundamento para uma boa obra, é o fundamento para você ter as obras mais baratas, para não paralisar a obra. Isso aqui é fundamento para tudo, né?
para tudo que a gente está vendo de errado aí, em termos de urbanização, de desenvolvimento, isso aqui é fundamental, porque é fundamental para uma empresa. A Secretaria de Indústria está querendo disponibilizar para as empresas. A empresa quer saber, tem gás ali? Tem luz? Tem alta tensão? Tem abastecimento de água? Tem esgotamento? Então, essas informações são indispensáveis para tudo. Aí eu queria que a Ju explicasse um pouquinho como que a gente fez esses... A princípio, a gente entende a importância do GeoVias, principalmente para a Câmara Metropolitana, no sentido de entender para onde estão sendo expandidas essas infraestruturas, né? Porque normalmente a infraestrutura, às vezes, ela chega antes do próprio planejamento. Então, a princípio, a gente pensou nesse sistema para que a própria Câmara Metropolitana, na sua participação no que lhe compete de planejamento urbano, entender como essas expansões se davam, né? E o sistema atualmente ele funciona, como a Carmen falou, ele não é aberto ao público, mas é aberto a todos os conveniados, né? Os que têm o termo de cooperação assinado. Todas as empresas, as concessionárias, veem todas as camadas de dados das outras concessionárias, então elas conseguem, a partir de um geosserviço que está disponibilizado, fazer esse cruzamento de informação, o que tem de rede de gás, de energia elétrica, de telefonia, consegue, né, ligar, desligar a camada, fazer consultas por endereço, fazer umas análises espaciais básicas, né, de você fazer um buffer, se fizer uma atividade na área e precisar saber o que está no seu entorno de 10, 5 quilômetros. Então, a partir desse geosserviço, eles conseguem fazer esse tipo de pesquisa e de análise. Para que isso desse certo, a gente padronizou todo o sistema cartográfico, a gente fez para cada concessionária um modelo de dados, onde estão descritos todos os atributos que a gente precisa que tenha na informação geométrica, né? Então, a gente especifica que a gente precisa saber se aquilo é cabo aéreo ou cabo subterrâneo, qual é a quilometragem, o que liga ao que, se aquela subestação, quanto ela atende. Então, tem ali alguns atributos básicos que tem que ter no dado, principalmente em relação à responsabilidade técnica, quem foi que produziu aquele dado, como produziu, a data, né, daquela informação. Então, a gente gerou um modelo de dado para cada concessionária para que esse dado já viesse mais ou menos padronizado e pudesse ser integrado ao geosserviço. Então, basicamente, ele está funcionando assim, né? Já está no terceiro carregamento e a gente espera que até o fim do ano esteja disponível. E para as prefeituras nós também fizemos, mas a gente fez esse modelo de dados não assim da cabeça da gente, a gente se reuniu, né, discutiu com cada empresa, o modelo de dados é diferente para cada empresa, os municípios, nós sentamos com os municípios, verificamos. A gente sabe, e ontem mesmo foi falado isso, que esse modelo de dados, muitas vezes, a gente não consegue cumprir ele todo. A gente, que eu digo, é concessionária, ou às vezes o município. Mas ele é o modelo de dados ideal, é aquilo que a gente quer chegar. Se hoje a concessionária não consegue te dar tal e tal informação, mas ela vai buscar, num determinado momento, atender àquilo, porque essas são as informações que nos interessam e que também nos interessam, não porque a gente quer saber, mas porque também a gente quer prestar um serviço melhor ao público, né? Uma outra utilização que a gente fez também, e com geoprocessamento, é a questão do monitoramento do arco metropolitano. Ali está fiscalização, mas é monitoramento. Fiscalização não é nossa. O monitoramento, nós, pelo Plano Básico Ambiental, nós temos a obrigação do monitoramento do ordenamento urbano, né? E então a gente precisava monitorar o arco. Nós tínhamos dificuldade pessoal, porque a gente não tinha... Mas nós temos a cartografia, né? Nós temos essa cartografia que foi feita especial, e no arco ela foi a laser, né, no entorno do arco. Nós fizemos também nessa contratação georreferenciamento de todas as propriedades que foram desapropriadas pelo arco, né? Isso foi feito também, tem um sistema que a gente tem todos os dados dessas desapropriações. E
O grande problema, entre outros, né, porque aqui a gente, áreas sensíveis de uso e ocupação, áreas de impacto ambiental, áreas de risco, atividades econômicas, extração, enfim, tem alguns itens que a gente verifica que são os itens sensíveis, né, da região. Né? E o que acontece? Nós tínhamos dificuldade, então o que nós fizemos? Nós resolvemos colocar no sistema de monitoramento um drone. Então, com a cartografia e com o voo mensal que a gente faz com o drone, a gente consegue identificar qualquer invasão ou qualquer outro tipo por exemplo, área sensível de ocupação ou mesmo uma área de risco, né? Porque área de risco, você vai falar, mas que área de risco? A área de risco é o cara que está extraindo areia lá e está deixando o barranco. Você vê perfeitamente, né? Quando você faz o voo do drone, você pode fazer uma ortofoto com o drone, puxar ela na cartografia, você tem exatamente a posição. Né? E mais importante são as ocupações irregulares. Porque aí, o grande problema da ocupação irregular é você chegar e dizer que ela está dentro da área de domínio. Está dentro da área desapropriada. Porque o cara chega lá, olha, mas não tem cerca, tiraram a cerca, não sei o quê. Aí não sabe. Mas então a gente consegue provar, porque a gente joga ela, puxa ela na cartografia, porque evidentemente a ocupação é posterior a 2016, quando foi feita a cartografia, mas a gente faz uma ortofoto e puxa ela na cartografia e demonstra que aquilo ali é uma invasão da faixa de domínio, da faixa marginal, né? Enfim. Então, com o perfilamento a laser, com o geoprocessamento das propriedades que foram feitos, né? Porque também foi feito perfilamento a laser, com a atualização mensal, com a utilização do drone, a gente já identificou mais de 500 ocorrências em 2 anos, né, de vários tipos. Então, esse é também uma utilização que a gente tem feito, e tudo georreferenciado, e isso é que é o mais importante. Né? Só mais um exemplo assim, dos estudos técnicos que a Câmara tem feito a partir, né, do mapeamento dessa cartografia. Um trabalho que foi desenvolvido lá e para apoio ao plano de desenvolvimento. Tem que clicar aí, não? Tá. Dá mais um clique, só para ver se acontece alguma coisa. A gente fez um mapeamento principalmente relacionado à expansão da área ocupada na região metropolitana. Né? Então, a gente pôde identificar de 2017 para 2016 já utilizando a nossa cartografia, que tem tido um crescimento anual de aproximadamente 25 km² nas franjas da área mais urbanizada da região. Então, isso para o planejamento urbano é muito importante, né? Ele serviu de apoio ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região, que foi concluído esse ano. Tinha uma empresa contratada para fazer, mas a gente fez também alguns trabalhos técnicos para apoio desse trabalho. Isso agora está se estendendo, porque esse fenômeno foi tão importante, o entendimento desse fenômeno. A gente agora está começando a fazer para trás, utilizando imagens de satélite Landsat desde a década de 70. Então, a gente está fazendo 75, 85, 95, 2006, 2007, né, e 2016, para ter aí um histórico de ocupação da região. Isso provavelmente vai virar aí uma publicação, algum trabalho feito pela Câmara. Né? Esse trabalho também ele propiciou que a gente pudesse chegar a uma identificação do que a gente chamou de territórios de interesse prioritários para a região metropolitana, onde a gente fez o cruzamento de algumas informações, principalmente sociais, né, alguns indicadores sociais, para identificar quais as áreas mais vulneráveis, né, socialmente da região. Então, assim, a gente só tem tido ganho de produção de informação a partir dos dados da cartografia do que a gente fez lá em 2016. Até agora, teve um treinamento para aproximadamente 200 funcionários de prefeitura e do governo do estado para a utilização dessa cartografia, né, não só do sistema de informação, do geosserviço que está disponibilizado pela empresa que fez a cartografia, mas também do uso de
QuantumGIS, de alguns softwares livres para que eles possam minimamente abrir a cartografia e ter ali um contato inicial, né, com esse trabalho, porque tem municípios que estão super adiantados, como Rio de Janeiro, Niterói, Caxias, Nova Iguaçu, mas tem municípios como Tanguá, Rio Bonito, que tem aí uma certa limitação de corpo técnico, de produção, então a Câmara também tem feito esse tipo de trabalho. É um produto importante que a Câmara fez, foi o primeiro mapa oficial da região metropolitana, e aí a gente contou com o apoio principalmente do IBGE, a gente utilizou camadas de informação de uso e ocupação do solo feito na cartografia, né, a cartografia é de 2010, e aí a gente atualizou as manchas de ocupação urbana, né, para poder já ter uma informação um pouco mais atualizada da área, do que a gente considera área urbana, área ocupada da região metropolitana. Então, esse mapa ele foi feito, foi produzido aproximadamente 1.000 exemplares distribuídos entre os municípios, para que o município comece a se entender como parte integrante da região. Né? Ele isolado, às vezes ali o problema dele não é só dele, é dos municípios do entorno também. Então a tentativa é sempre tentar ter essa integração entre os municípios da região metropolitana. Então é um mapa que também está disponível num caderno que foi publicado pela Câmara Metropolitana, um caderno de cartografia, foi feito, então também foi disponibilizado. E isso está disponível também nesse caderno. Teve uma tiragem aí para disponibilização. Pode passar. Carmen, eu só tenho 4 minutos. Bom, então, e agora nós estamos então em outra fase, que é a fase do BIM, né? Do Building Information Modeling. É o novo sistema de projetos e de construção e, consequentemente, de as-built. Né? Que já é o substituto do AutoCAD, é um sistema que você projeta em três dimensões, é arquivado em banco de dados, não é mais em AutoCAD, né? Então, nem em Excel, você passa a ter todas as suas informações de projeto em banco de dados, pode ser trabalhado ele é trabalhado ao mesmo tempo por vários projetistas, né? Mesmo porque você vai vendo as interferências. É uma mudança fundamental no modo de projeto, na forma de projetar, porque não é apenas que nem a gente saiu da prancheta para o AutoCAD, não, porque as interferências, todos trabalham praticamente ao mesmo tempo, né? A comunicação afeta muito a comunicação entre os projetistas, disso que a gente fica, eu faço arquitetura, aí mando para o estrutural, depois o estrutural faz a estrutura, manda para o instalador. Não é mais assim, né? Estão todos trabalhando ao mesmo tempo, né? E toda alteração que um faz, o outro repica para o outro, que faz então as suas alterações. A mesma coisa. Eu faço a drenagem numa urbanização, aí faço a drenagem, depois entra o projetista de esgoto, porque a drenagem vem primeiro que o esgoto. Aí, hoje em dia já não é mais assim, você já está trabalhando ao mesmo tempo, e se houver uma interferência entre os dois projetos, imediatamente o sistema já indica, porque nós estamos trabalhando com banco de dados e com programas com processamento automático, né? O governo do Estado do Rio já editou um decreto da implantação da estratégia BIM no Estado do Rio de Janeiro, e 25 secretarias e órgãos do poder aderiram a essa estratégia. Hoje nós tivemos a primeira reunião do grupo gestor dessa estratégia BIM, né? Então, os objetivos desse grupo e desse decreto é difundir o BIM e seus benefícios, coordenar essa estruturação no Estado, né? Criar as condições favoráveis para que esse processo, que é um processo que numa empresa privada é muito mais fácil que no Estado, porque no Estado você tem termo de referência, você tem edital de licitação, você tem edital de contratação de obras, contratos, tudo isso muda quando você tem uma apresentação de outra forma, né? Que não é mais uma apresentação em papel,
não é mais uma apresentação vamos dizer assim, em 2D. Né? Enfim, tem uma série de vantagens e nós estamos implantando, já fizemos essa primeira reunião, já vamos fazer um plano de trabalho para o ano 2019. Fora isso, nós fizemos diversos seminários, workshops, né? Quer dizer, tudo isso que foi feito, ele foi feito, não foi feito só por nós. Foi feito por nós, pelos órgãos de Estado, pelas prefeituras, tudo em conjunto, órgãos federais, IBGE e outros órgãos nos ajudaram muito, IPEA, né? Tivemos muito apoio de IPEA. Enfim, fizemos tudo sempre coordenado, sempre em conjunto e sempre em cooperação. Vocês sabem que o governo do Estado não pode receber um tostão, porque não tem como receber nada. Então, nós fizemos tudo em cooperação, cada um entrando com a parte que pode, né, e a sua atribuição. E esses projetos, todos eles fazem parte de um projeto maior, que nós tínhamos desde o início, estou falando para o final, mas que é o E-Metrópole, ou seja, é a metrópole digital. Nós sonhamos, quando retomamos a gestão da região metropolitana, sonhamos com a metrópole digital. E aí começamos a desenvolver. Tínhamos um grande financiamento do Banco Mundial, que foi arrestado, e, portanto, nós perdemos. Mas perdemos o financiamento, mas não perdemos o foco do que nós queríamos alcançar. E partimos para um plano B, que é, em vez de trabalhar com um recurso, contratar empresas, não sei o que lá, trabalhar com cooperação com outros órgãos, ver quem tinha as mesmas funções que nós, que tinha coisas melhores. Poderíamos ter avançado mais, poderíamos ter feito coisas melhores, com mais tecnologia, mas nós fizemos aquilo que foi possível dentro das nossas dificuldades. E acho que avançamos muito. E hoje a região metropolitana do Rio tem um GeoVias que nenhuma região metropolitana tem, que é o cadastro da sua infraestrutura em toda a região metropolitana. E essas outras coisas que vocês viram aí, e principalmente a rede de municípios que nós temos. Então, é isso que nós fizemos nesse período. E agradeço a vocês. Estamos aqui à disposição para perguntas. Bom, parabéns pela apresentação. Gostaria de saber se há alguma pergunta para o público presente na capela. Sim. Só um minuto. Por gentileza. Para o público EAD, para também poder escutar a pergunta. Obrigado. Boa tarde. Roberto Penteado, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, na Secretaria de Ordem Pública, onde eu trabalho. E eu queria perguntar para vocês em que medida a Câmara Metropolitana, através dessas ferramentas que vocês aqui apresentaram, pretende favorecer a ocorrência de consórcios intermunicipais que busquem soluções integradas, não só no quesito segurança, que é a minha área, mas também em outros mais, como de infraestrutura, que vocês mostraram. Obrigado. Olha, a Câmara não tem essa função vamos dizer assim, de incentivar consórcios. Evidentemente que a gente apoia os consórcios, né? E, por exemplo, a área de segurança não é uma área, porque a Câmara Metropolitana ela foi criada para atuar nas áreas de interesse comum, certo? E foram, de acordo com o decreto, quer dizer, segundo o Estatuto da Metrópole, essas áreas de interesse comum, né, elas têm que ser definidas no decreto da região metropolitana. E no caso do Rio de Janeiro, a segurança, a saúde e a educação não ficaram dentro da área das áreas de interesse comum. Por quê? Porque não são só áreas entre municípios, tem governo federal envolvido, tem uma série de outras, e já estão, vamos dizer assim, equacionadas, né? Quer dizer, equacionadas não estou dizendo que tem resultado, mas elas têm sistemas, né, de informação, elas têm
sistemas de gestão em comum, né? E o caso das outras áreas, não. Seriam as áreas mais vulneráveis para essa. Então, as áreas não está dentro das áreas definidas, mas dentro das áreas que são de competência, né, da Câmara Metropolitana, a gente tem feito rede, né? Agora, se os municípios, ontem mesmo, se referindo a isso, ontem mesmo nós tivemos uma reunião e nós já fizemos o contato do município de Maricá com o Rio Bonito, porque é uma rede. Ontem nós reunimos um prefeito e mais 27 secretários municipais, né? E tem um problema lá de abastecimento de água entre Tanguá, Rio Bonito e Maricá, que está meio mal resolvido, né? Então, a gente fez essa reunião. Nessa reunião nós conversamos, apresentei a secretária de Rio Bonito, a secretária de Maricá, conversaram, já partiram. Então, esse tipo de dado que é mais importante. Quer dizer, é fazer a integração, mas não de formar consórcios, que isso aí é uma decisão entre eles. Mas se eles formarem, se precisarem do nosso apoio, nós estamos sempre à disposição, né? Mais alguma pergunta? Primeiramente, boa tarde, dona Lúcia. Lúcia, seu nome, né? Lúcia. Carmen Lúcia, isso mesmo. Boa tarde. Eu queria parabenizar, primeiramente, a senhora pelo seu trabalho. É um trabalho muito bom, um trabalho feito com excelência, uma escala muito boa, a meu ver. 1/2000 é uma escala assim, que realmente pode revolucionar qualquer tipo de trabalho feito entre prefeituras, o que é algo que assim, eu tenho pouco visto assim, em relação ao próprio Brasil. A minha pergunta, na verdade, tenho duas perguntas, né? A minha primeira pergunta para a senhora seria de que forma, a senhora falou, né, que são mais de 4 mil quilômetros quadrados de área das 21 dos 21 municípios da região metropolitana. E eu queria saber de que forma esses dados foram extraídos para serem transformados em informações nessa base de dados geográfica. Se foi por meio de análise supervisionada, não supervisionada, de que tipo foi feita essa vetorização desses dados? Eu vou passar para a Juliana, que ela que é especialista nisso. Mas eu queria dizer o seguinte, primeiramente a questão da escala. Nós levamos um tempo grande para definir a escala que a Câmara ia fazer. E com isso nós tivemos com o CEPERJ, com vários órgãos conversando, porque para efeito da Câmara Metropolitana, nós chegamos à conclusão que a escala ideal seria 10 mil. Analisamos a escala 1/5 mil, nem ela é boa para planejamento, que é muito grande, nem é boa para município, que a gente teria dinheiro para fazer tudo com 5 mil. Né? O dinheiro que a gente tinha dava para fazer toda a região metropolitana, inclusive a área rural, na escala 1/5 mil. Mas a gente chegou à conclusão que nem serviria para a Câmara Metropolitana, nem serviria para os municípios. Né? Então, e tinha a escala 1/2 mil, que não era tão ideal para a Câmara Metropolitana, mas que era muito ideal para os municípios. Então, aí nós optamos por fazer só a área urbana na escala 1/2 mil. Então, por isso essa escala. E teve uma coisa interessante. Esse termo de referência de contratação, ele na realidade, ele vinha sendo feito desde 2008, 2009. E a contratação saiu em 2016, né? 15, né? Então, ele já vinha sendo elaborado, chegou um momento que foi dada a entrada do processo, passou pelo jurídico, depois que passa pelo jurídico, você não pode mudar mais nada, porque senão tem que voltar tudo novamente, né? Então, ele já vinha sendo desenvolvido há algum tempo, né? E a gente tinha, o produto ele era entregue em AutoCAD, né, em DWG. Aí começamos, né, o contrato, e aí verificamos, bom, mas vem cá, em DWG, e agora? Nosso sistema, e os Geovias, e
E as informações? A gente não vai ter a cartografia para o sistema de georreferenciamento, georreferenciado, o sistema, né? Aí, mas nós temos que ter também, né, em shape. E aí fizemos um termo aditivo ao contrato para, então, fazer, então, também a entrega do produto em shape. Então, nós temos o produto em DWG, mesmo porque temos que ter, porque as prefeituras trabalham em DWG, né? E temos também o produto em shape. E aí a Ju pode explicar melhor e responder melhor a sua pergunta. As ortofotos elas foram feitas a partir mesmo de um levantamento aerofotogramétrico. A restituição à empresa contratada fez a partir da forma que é feita atualmente, a vetorização mesmo em cima da ortofoto. Esse material, como a Carmen falou, gerou os arquivos DWG. Os arquivos DWG eles estão separados em folha, na escala 1:2000. Não foi possível fazer uma base contínua em DWG, porque o peso do arquivo ficou absurdo. Então, a gente só conseguiu juntar algumas camadas. Por exemplo, o sistema viário está numa base contínua em DWG. Só que, dependendo do computador, a pessoa nem consegue utilizar, nem consegue abrir. E aí, por não ser uma base contínua em DWG, foi feito o shape para a gente conseguir trabalhar num sistema de informação geográfica. Então, após a conclusão das bases, elas foram entregues aos municípios em DWG, folha a folha. Então, tem município que tem mais de 1000 folhas compondo só o município dele. Então, se ele tenta juntar esse mosaico, é praticamente quase impossível, né? Os municípios menores você consegue fazer isso, mas Caxias, Nova Iguaçu, fica um arquivo que é pouco trabalho, para manusear o arquivo é praticamente impossível. Então, foi gerado o arquivo shape. Esses arquivos shape, eles estão numa base contínua, qualquer computador consegue abrir, tirando curva de nível. Todas as outras camadas eles conseguem trabalhar sem muito problema. Você perguntou se teve uma interpretação supervisionada. Não foi feito nenhum tratamento de processamento digital de imagem, porque a nossa ortofoto está numa escala, né, como eu disse, o pixel dela é de 15 centímetros, então a gente não consegue, assim, para não dizer que não foi feito, tiveram alguns trabalhos específicos que a gente fez uma classificação supervisionada para uma ou duas folhas para identificar um determinado atributo, mas não foi um produto da cartografia, uma classificação supervisionada. A área urbana, por exemplo, a gente identificou, eu até fiz alguns testes, né, em alguns softwares pagos e livres de classificação, para a gente ter uma ideia do que era urbano, o que era não urbano, né, o que era ocupado, não ocupado, mas o produto foi uma vetorização feita a partir de interpretação de imagem mesmo, a gente vetorizando a área urbana. Então, o produto foi gerado a partir de uma vetorização, não foi de uma classificação, porque a escala realmente é muito detalhada para a gente chegar nessa. Agradeço a participação da senhora Carmen Lúcia e senhora Juliana, tá? E contem conosco para outras participações, tá bom? Sim.